Mas é o seguinte, saiu a escalação do Corinthians. É isso, Marília Ruiz? Saiu com o time Por que isso que o ficou 4-4-2 é desenhado. vida? 4-4-2 é vida. 4-4-2 é o esquema que o Lázaro está usando desde o começo do ano, não há uma mudança no esquema. Talvez há uma mudança na forma de jogar. O 4-4-2 pré-fracasso no Paulista foi forjado com o Adson de meia pela direita, e dessa vez vai ser o Juliano, esse cara, né? Um terceiro homem de meio de campo, na verdade, não é um meia, mas é um terceiro homem de meio de campo que vai tentar fazer uma dupla na articulação com o Renato Augusto, que volta a jogar depois de um período aí, antes mesmo da eliminação, machucado. O Corinthians vai com 2 volantes, porque o esquema do Lázaro é Rony mais 10, então é o Rony mais o Fausto Vera de segundo hoje, o Juliano de terceiro homem de meio de campo, e o grande desfalque, né, pelo menos ficou parecendo que seria, é o Caetano, que é um zagueiro da base, que entrou bem, né, apesar dos pesares, e muito pesares, no jogo contra o Ituano. Quem volta para fazer essa linha de zaga hoje é o Balbuena, que este ano está muito longe do seu ideal. Bruno Mendes suspenso, não pode jogar. Então, o Corinthians vai hoje com o que é a sua terceira opção, né? Virou a sua terceira opção ao lado do Gil na zaga do Corinthians. Você pode cantar a escalação corintiana, por favor? Poderei. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Rony, Fausto Vera, Juliano e Renato, Roger Guedes e Yuri Alberto. Pô, nada Bom mal, time, hein, hein? esse time, Arnaldo. Bom time. O time titular do Corinthians é bom. E outra coisa que é boa, o banco do Corinthians, no setor vital do jogo, meio de campo, também é muito bom. Você ficou assustado quando eu falei que o Corinthians tinha o melhor meio campo do Brasil, mas Tironi tem. No O melhor meio-campo banco do Brasil, de todos os tem, times? tem, tem esses quatro aí e tem na reserva o Maicon, o Duqueiroz, o Paulinho e o Adson. Ou seja, o Lázaro tem 8 opções de meio de campo. Estava vendo a escalação do Atlético, agora sem o Alan machucado, as questões do Flamengo no meio de campo, quando o Thiago Maia não pode jogar, e o novo sistema. O meio de campo do Palmeiras, quando não tem um dos seus titulares. Qual time do Brasil tem 8 jogadores de meio de campo, mais ou menos, não vou falar do mesmo nível que o Renato está acima, mas um bom nível? O Corinthians tem. O problema do Corinthians é em outros setores, né? A reposição para a zaga, que é veterana. As questões quando o Yuri Alberto ou o Roger Guedes, um dos dois não pode jogar, talvez o Barleta diminua um pouco essa dependência, mas no meio de campo o Corinthians é forte. Já era o ano passado, está mais forte esse ano. Vou Ô, discordar do Rosa. Arnaldo já. Opa, ótima, manda ver. Olha, se Vamos, vamos, prepare, vamos, porque vamos, hoje, gol, vamos, assim, gol. Gostamos. o meio-campo do Corinthians chama-se Renato Augusto. Quando o Renato Augusto não joga, o meio-campo do Corinthians é medíocre. Esse talento todo que o Arnaldo está citando aí, sem o Renato Augusto, simplesmente não funciona. Agora, quando joga o Renato Augusto é muito acima da média. Então, ele é o toque de qualidade, ele é o cara que encontra os caminhos, ele é o cara que eventualmente até faz os gols. Agora, sem o Renato Augusto, esse meio-campo do Corinthians é completamente normal, na minha opinião. Desculpe, Arnaldo, mas a minha opinião Não, é você, visceralmente contra a sua. Renato, a prática confirma o que o Renato está dizendo, porque o Corinthians não conseguiu viver agora com o Lázaro, antes com o Vitor Pereira, até então com o Silvinho, sem o Renato Augusto. De fato, o time virou dependente do Renato Augusto, assim como o Flamengo foi, do Arrascaeta em um outro aspecto. Mas eu acho que aí cabe ao treinador com esses jogadores, com esse elenco, alcançar uma mínima alternativa quando o Renato Augusto não estiver em campo. Né? Esse é o que eu é um acho. desafio Desculpa, básico. desculpa interrompê-los. Acho que esse período sabático forçado pelo fracasso da eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista também foi um período de reforço escolar do Lázaro, né? Porque a gente ficar falando que o Corinthians não tem substituto para o Renato Augusto é a mesma coisa que o Tite passou quando perdeu o Renato Augusto na seleção. O Tite, que podia convocar qualquer jogador do Nepal a Ushuaia, não achou um substituto para o Renato Augusto na seleção brasileira, não ia ser o Fernando Lázaro em 2 meses e meio que ia achar, até o meio de março, 2 meses e meio até o meio de março, quando foi eliminado no Campeonato Paulista. O Corinthians tem jogadores de meio de campo suficientes para ele pensar, puxa, o Renato hoje não pode jogar, o que nós vamos fazer?
Ele tentou algumas vezes o Juliano da do Renato, não funciona. Ele tentou o Paulinho na do Renato, não funcionou. Ele tentou de outros jeitos. Eu acho que o Lázaro tem alguns acertos esse ano. O esquema tático é um acerto. Quadrado no quadrado, bolinha na bolinha, é um outro acerto. Colocar o Adson para jogar de meia, que ele sempre foi, desde que ele era chupetinha no Corinthians, é outro acerto. Agora, ele teve 3 semanas para pensar o time sem o Renato, e precisou fazer isso, porque o Renato estava machucado. Quem treinou na do Renato algumas vezes foi o Maicon. Depois chegou o Barleta, que pode ser um terceiro cara de ataque, aí o Corinthians teria que jogar no 4-3-3. O Corinthians jogou no 4-3, treinou no 4-3-3, com o meio de campo, com Rony, Fausto Vera e Maicon. 3 no meio de campo. Quem saiu foi Juliano quando teve esse treino. Então, eu espero que ele tenha tirado o período em que ele foi para recuperação para treinar o time sem o Renato. Me parece óbvio que até o final do ano, as próximas 915 jogos, o Renato não vai poder fazer todos, né? Por mais que ele seja o Renato, não vai dar. Então, é um desafio do Lázaro. Outro desafio do Lázaro é como ele vai mexer no time hoje. Ele não precisa mexer assim, não precisa fazer as 5 substituições, o time não joga 1 ano e meio, o time só vai jogar quarta-feira da semana que vem. Então, além de a gente observar como esses jogadores cicatrizaram a vergonha que eles passaram em Itaquera, como o Lázaro fez com a própria cicatriz.